Fala, horror arteiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Flávio Santo, esse é o canal Horror Arte e hoje, o que aconteceria em uma ilha repleta de crianças sem a supervisão de um adulto? O resultado é muito pior do que você imagina. Sim, horror arteiros, hoje vamos falar de Senhor das Moscas, uma obra-prima da literatura britânica e puta que pariu, é pra você perder a fé na humanidade, cara. Então esse livro aqui, gente, ele é um livro que ele não é um livro comum de ficção. Esse livro aqui é um daqueles livros que tá ali no clubinho do 1984, A Revolução dos Bichos. Ele é um livro de ideias. E o que diabo seria um livro de ideias? Ele não está aqui para te vender a história das crianças na ilha, assim como 1984 não estava lá para você acompanhar a jornada pessoal do Winston. Esses livros eles estão aqui para fazer você pensar em uma questão específica. E por que o Golding optou por escrever um livro desta forma, um livro de ideias, e não um livro de ficção pura e simples? E aí é por isso que a gente tem que falar um pouco sobre a história do William Golding. E eu não sou um profundo conhecedor do autor, eu nunca li nenhuma biografia dele, tá? O que eu tô passando para vocês aqui é um conhecimento que eu adquiri pela internet sobre o autor após conhecer sua obra, tá? Eu nunca tinha lido nada do Golding, li O Senhor das Moscas, fiquei encantado com esse livro, já tinha ouvido falar muito sobre ele. E ele me encantou também pela questão da ideia, mas a narrativa em si e até a história dele é muito boa. Diferente do 1984, que eu amo, que é um dos meus livros favoritos, só que ele tem uma história que você não se importa muito. Ele te pega mais pela questão do que vai acontecer, de até onde aquele regime pode chegar, e em quantos pontos as pessoas são manipuladas ali dentro daquela nação, né? Mas esse aqui é um livro que vai fazer você se importar com os personagens e, da mesma forma que o 1984, tu vai ficar pensando, puta que pariu, onde essas crianças vão parar desse jeito? Então voltemos ao Golding. Ele nasceu na Inglaterra em 1911, ele estudou em Oxford, publicou um livro de poemas que mais tarde ele desertou, e o Golding foi professor do ensino médio até a Segunda Guerra acontecer. O Golding então vai para a Segunda Guerra, vai servir na Segunda Guerra, ele passa 5 anos na Marinha e ele chega inclusive a participar do desembarque na Normandia, do dia D. E é desnecessário dizer que a guerra afeta as pessoas, né? E foi o que aconteceu com o Golding, ele ficou extremamente perturbado com as coisas que ele viu na guerra. Ele chega a dizer que ele tinha uma visão otimista do homem antes da guerra, porém depois das coisas que ele viu, ele passa a ver o homem como uma coisa horrível. Tem até uma frase dele onde ele fala que o homem produz a maldade assim como uma abelha é capaz de produzir mel. Então depois da guerra o Golding volta para a Inglaterra, ele volta a dar aulas, ele passa a escrever, na verdade ele volta a escrever, né? E ele escreve diversos livros que não chegam a ser publicados. Porém, em 1954, o Golding vai escrever seu magnum opus, que é justamente O Senhor das Moscas, que foi o livro que concedeu o prêmio Nobel ao autor. Então, a história de Senhor das Moscas, como todas as boas histórias, ela é muito simples. Durante uma guerra, um avião repleto de crianças, que aparentemente estavam sendo resgatadas, cai em uma ilha. Então, nesse primeiro momento, a gente acompanha apenas uma criança, que é o Ralph. E esse Ralph, ele vai encontrar o segundo, o menino que vai ser ali o braço direito dele, que é o Porquinho, né? Uma criança que eles vão passar a chamar de Porquinho justamente porque é um apelido que ele não gosta. Enquanto o Ralph está falando ali que o pai dele é da Marinha e que logo ele vai vir salvar todos eles, o Porquinho, ele é um cara, é uma criança muito sensata até para sua idade, né? Então ele é aquele menino racional. Ele tá tentando agir com a razão ali. Ele tá falando assim, olha, eu acho que é melhor a gente começar a se organizar, porque a gente não sabe o que pode acontecer, a gente tá sozinho aqui, não tem nenhum adulto. Então eles encontram uma concha e aí eles pegam essa concha e percebem que ela faz um som quando você toca. E aí eles decidem tocar essa concha e isso funciona, né? Eles tocam a concha e atrai todas as crianças da ilha ali para aquele lugar. É tipo é como se fosse um platô próximo de uma laguna que acaba servindo ali de base para eles ali por um bom período do livro.
E aí todas as crianças ouvem o som da concha, elas se reúnem ali naquele local, e aí tem crianças ali mais ou menos da idade do Ralph, do porquinho, porém tem umas crianças um pouco menores. Não é citada a idade das crianças, pelo menos não que eu me lembre, eu tenho quase certeza que não cita. Bom, enfim, todas as crianças se reúnem ali naquele local, e aí vem um grupo muito distinto das outras. Essas crianças aparentemente elas se conheciam, não é dito isso explicitamente, porém é deixado subentendido em alguns momentos, parecem que elas frequentavam a mesma escola. Esse grupo é o grupo do coro da escola, né? Então eles estão vestindo ali uma espécie de uma túnica preta, né? E tem um garoto liderando esse grupo. E o nome desse garoto é Jack. Então, num primeiro momento, as crianças vão tentar começar a agir com um parâmetro dos adultos. Então eles vão pensar assim, o que os adultos fariam nessa situação? E aí eles fazem uma lista. Porque eu acho que a coisa mais de adulto que você poderia fazer é uma lista mesmo, né? E aí é o que eles fazem uma lista, inclusive no Lost acontece isso também, né? Logo no início eles fazem uma lista com o nome de todo mundo. E aí eles fazem essa lista, vão perguntando os nomes, e aí eles começam a ir se organizando por conta disso. Eles precisam de um grupo para pegar água, um grupo para caçar e tudo mais. E eles precisam eleger um líder. E aí é onde começa a questão, porque o Jack, que é o líder do coro da banda, ele já é um líder, né? Então ele quer ser líder do grupo também. Porém, como todas as crianças chegaram ali porque o Ralph tocou ali a concha, né? Todas as crianças acabam elegendo o Ralph como líder. O Jack não fica muito feliz com isso, porém o Ralph fala pra ele, olha, tu pode ser o líder do coro e aí vocês podem ser os caçadores e tudo mais, né? E aí, porra, são crianças, cara. Você tem que sempre partir desse princípio. São crianças e ali no início, antes do bicho começar a pegar, é tudo uma brincadeira, entendeu? Porque a criança não tem dimensão do que está acontecendo ali, de fato, né? Então ele fica super feliz em ser o líder do grupo de caça. Enfim, acontece que o tempo vai passando, as crianças vão se organizando ali e o Ralph, ele tem o porquinho, embora ele não goste muito do porquinho, porque o porquinho é muito sensato, né, para uma criança, o porquinho vira tipo um conselheiro dele ali, né? Tipo um consigliere, né? E o Ralph de fato percebe que o porquinho dá bons conselhos para ele ali a respeito das coisas, né? Então eles têm a ideia de fazer uma fogueira para que a fumaça dessa fogueira possa ser vista para qualquer navio longe da ilha, né? Qualquer navio que esteja passando por ali e tudo mais. E para que eles possam ser resgatados, consequentemente, né? E aí acontece que eles estão fazendo a fogueira, eles decidem fazer no ponto mais alto da ilha, eles acabam ateando fogo na ilha e acontece que uma das crianças some. E aí, enquanto o Ralph, o porquinho e alguns poucos garotos estão muito dedicados ali com a fogueira, alguns outros, como o grupo do Jack, está sendo extremamente negligente sobre aquilo. Então esse grupo do Jack, ele passa a caçar, eles de fato acabam matando um porco pela primeira vez. E aí você vê que eles ficam ali meio extasiados ali com a sensação de dominar o bicho, e depois eles passam a fazer danças imitando o bicho, imitando a luta do bicho para tentar sobreviver e tal. É muito sinistro, cara. Você vê como as crianças vão mudando, né? Elas vão tem uma malícia ali que vai crescendo cada vez mais, que vai sendo estimulada por essa necessidade que eles têm de se virarem, sabe? E ao mesmo tempo acontece que na ilha começa um rumor de um monstro. Então esse rumor ele vai começar ali entre as crianças menores, né? E ele vai contagiar todo mundo ali. E é um medo de um monstro que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe o que ele é, porém eles ouvem esse monstro, eles veem esse monstro. Ora estão vendo esse monstro saindo da água, ora estão vendo esse monstro entre as árvores. E realmente vai vir à tona essa questão do monstro, não só para as crianças pequenas, mas para todas elas. E o monstro vai ser pior do que elas imaginam. E ao mesmo tempo é um monstro que elas não poderiam jamais imaginar. Cara, esse livro aqui, eu acho que ele tem muitas questões, se você quiser ir a fundo mesmo nele, ele tem muitas questões que podem ser abordadas. Você pode abordar ele tomando o caminho da teologia, você pode abordar ele tomando o caminho da psicologia, da sociologia. Você pode abordar esse livro aqui de diversas formas. Porque no fim das
contas, ele cria algumas metáforas assim. Você consegue fazer alguns paralelos, por exemplo, né, indo para a parte teológica, você consegue fazer alguns paralelos da ilha com o Jardim do Éden. E o monstro, que seria o Senhor das Moscas, do título do livro, ele poderia muito bem ser a serpente que apresenta o pecado original. Você pode partir daquela questão clássica do Rousseau, só que nesse livro aqui a questão social é subvertida, então você vai ter um pensamento mais próximo daquele apresentado por Thomas Hobbes. E você pode encarar esse livro aqui também pelo pensamento do Flávio Santo, que ele pensa que você deveria deixar um like nesse vídeo, se inscrever nesse canal se você gosta de literatura, de horror e terror. Só que não é bem um livro de terror, né? Mas ele é assustador pra cacete, cara. Ele tem momentos realmente assustadores e que deixa muito terror, muito pretenso terror aí no chinelo, viu? Vou falar pra vocês. Não tem nada mais assustador do que o ser humano, cara. A realidade é essa. O Stephen King já sabe disso. Eu acho que você que curte obras de horror, você sabe disso também. E o Golding com certeza sabia disso. Então, porra, curte esse vídeo aqui, me dá uma força, se inscreve no canal se você gostou do vídeo, tá? E, meu, sério, leiam este livro, cara. Vale muito a pena ser lido. Caso você não tenha ainda, ele é baratinho, ele custa geralmente uns R$20. Eu vou deixar o link aqui na descrição, lembrando que se você comprar pelo link, você me ajuda pra caramba. Então eu agradeço desde já. Eu vou ganhar uma pequena comissão aí caso você compre pelos links. E não precisa ser o Senhor das Moscas, você pode comprar o livro que você quiser ou qualquer outra coisa. Porém, eu recomendo que você compre esse livro. Cara, compre esse livro. Se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você acha, qual é a sua visão, porque esse livro aqui é sensacional, dá muito pano pra manga. E se você não quiser ficar pensando nas outras questões do livro, ele também serve muito bem como uma história no geral. Então é isso, eu não vou dar mais detalhes da história, porque realmente não é tão pertinente assim. Basta vocês saberem o contexto, que são essas crianças nesse ambiente, tem um monstro ali e elas não estão se entendendo direito, vão começar a haver discordâncias, brigas por questões triviais. E a coisa vai escalando, escalando até explodir. Então, Senhor das Moscas em uma casca de nós seria isso, e vale muito a pena você ler. Então eu agradeço muito a sua audiência, espero que você tenha curtido o vídeo, deixado um like aí, se inscreva no canal, e é isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e tchau!